aproveitando o teu gancho, dieta e reeducação alimentar é a mesma coisa? Não? São conceitos? Dá para falar que é a mesma coisa? Passei um pouquinho nisso pra gente, por favor. Tá. Se a gente for levar ao pé da letra, pegar lá o livro, né, lá do primeiro ano de nutrição, o termo dieta, ele significa o que as pessoas costumam consumir. Quando a gente fala assim, a dieta do brasileiro, a dieta do americano, né, o que essas pessoas culturalmente têm o hábito em consumir. Mas a gente traz esse termo dieta para o nosso dia a dia. E hoje, quando se fala essa palavra dieta, a gente sempre vai pensar que a pessoa mudou. Ela mudou o hábito por alguma razão. Ou ela tem uma doença, ela precisa mudar o hábito alimentar, ou ela precisa emagrecer e ela está se restringindo, né? Então, hoje, quando a gente ouve esse termo dieta, em geral, estamos querendo dizer isso, né? Da necessidade de emagrecimento. A reeducação alimentar, ela é mais ampla. Quando a gente está fazendo a reeducação alimentar com o paciente, a gente tenta olhar para esse indivíduo de uma maneira muito mais ampla. Então, a gente vai levar em consideração cultura. É claro que é diferente eu atender... Eu tenho um paciente que tem hábitos, por exemplo, orientais, né? Atender um japonês, ou atender um árabe, atender um italiano. É muito diferente. Como é diferente em relação à idade, se você pega pacientes mais idosos, eles têm outros hábitos diferentes de um jovem. Então, a gente tem que levar muito em consideração cultura, idade, hábitos de vida, horários de trabalho, né? Se eu tenho um paciente que trabalha no período noturno, é diferente de quem trabalha no horário comercial. Às vezes, a própria atividade de trabalho interfere no que a pessoa, da maneira como ela come. A gente tem pacientes que, durante o trabalho, não podem fazer refeições porque trabalham com contaminantes, enfim, né? Então, a gente tem que ter essa anamnese, né, que a gente fala, levantar essa história bem detalhada e definir junto com o paciente como a gente vai conduzir isso, pontos onde ele pode melhorar, onde ele quer melhorar. Então, a reeducação alimentar, ela é mais ampla. Ela vai levar todos esses pontos em consideração, né? E às vezes eu posso ciclar os dois, do ponto de vista prático. Você está fazendo um processo de educação alimentar, mas dependendo da necessidade de alguma doença que está tratando junto, você aplicar algumas dietas em algum momento para ajudar nesse manejo. Sim, então, por exemplo, se a gente pensar num emagrecimento, né? Então, o indivíduo ele tem uma necessidade de reduzir o tecido adiposo, né? Às vezes já tem comorbidades. E aí, claro, a gente vai tentando convencê-lo, né, e colocando para esse paciente que alguns hábitos ele vai ter que mudar, né? Então, é muito comum, às vezes, os pacientes fazerem 2 refeições no dia, né? E aí ele não consegue perder peso, ele tem níveis ali de triglicéridos muito altos por conta disso, e aí você vai explicando, olha, talvez, né, vamos fracionar mais, que você vai ter um resultado melhor, e ele adquire um hábito mais saudável. E às vezes sim, a gente tem que fazer alguma restrição por alguma coisa que não está fazendo bem para aquele indivíduo, né? As pessoas têm que entender que quando a gente está falando de tratamento de obesidade, se a gente não cercar todos os fatores envolvidos, isso envolve a tão falada mudança no estilo de vida, né? E toda mudança ela é traumática, né? Toda mudança ela gera... Nascer é traumático, né? Mudar de casa é traumático, mas muitas vezes a gente faz mudanças porque são necessárias, né? Uhum. E nesse processo de organizar essas mudanças, ele é trabalhoso, mas depois, falando em tratamento de obesidade, depois que sedimentam-se as coisas a serem colocadas lá, as coisas tomam forma e os resultados começam a aparecer, né? Então, fazer o caminho certo, né, é importantíssimo para a gente colher bons resultados. Volto a falar, num outro podcast comentei sobre isso, que se a gente não cercar a maior parte das arestas envolvidas com a obesidade, a gente está fadado a fracasso no tratamento. Exato. Mas tem o caminho para seguir isso, né? Não existe nenhum profissional que sozinho detém o conhecimento também da obesidade. A gente precisa de outras áreas de conhecimento juntos para a gente conseguir.